As frases, somente as frases, não vão te dar fluência. Porque se você não entender o que está por trás daquilo, não faz o menor sentido, tá? É como se tivesse assim, por exemplo, imagina que você está aqui, você não sabe falar inglês e aí tem dois caras conversando em inglês ali. Você pode achar bonito, você pode falar, pô, legal, maneiro, eles falando, só que eu não estou entendendo nada. É como se você pegasse uma frase, tipo, uma frase legal, sei lá. Ou então... Você pode aplicar a frase, só que ela nunca vai fazer parte da sua improvisação se você não entender um outro princípio fundamental. E esse princípio fundamental é internalizar a harmonia para que o som faça sentido para você, saca? E é sobre isso que eu vou falar nessa live de hoje. Então vamos embora aqui. Ó, eu vou compartilhar aqui com vocês. E ali deu certo. Aqui tá os acordes da música Triste. A minha cabeça pode cortar, não tem problema. Não pode cortar a harmonia e não pode cortar a minha mão aqui. Show de bola. Vamos lá. Então, ó, a música ela começa assim. A primeira parte está assim, ó. Triste é viver na solidão, na dor cruel de uma paixão. Triste é saber que ninguém pode viver de ilusão. Deixa eu passar aqui, calma aí. E nunca vai dar um sonhador tem que acordar. Aí vai começar tudo de novo, ó. Só que muda o finalzinho. Aí começa tudo de novo. Sua beleza é um avião demais para um pobre coração. E passa pra te ver passar só pra me maltratar. E o finalzinho aqui não tá, você não tá vendo? Deixa eu abaixar aqui, ó, 2,5. Triste é viver na solidão. E aqui tem várias maneiras de terminar. Pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser assim, em suma. Esse acorde eu nem coloquei, só botei esse bemol ali, nem defini o que ele é, porque às vezes o cara faz esse bemol menor, às vezes cai no si bemol maior, às vezes cai no sol bemol, com sétima maior, em suma. O que acontece? Para começo de conversa, para você improvisar aqui, você tem algumas maneiras de acessar, de pensar nisso aqui. Uma maneira é pensar escala por escala dos acordes. Funciona? Teoricamente sim, mas na prática não. E isso é que é o bicho. Por quê? Porque as escalas, elas são as palavras da improvisação, só que elas não são todas as palavras. É como se as escalas fossem os verbos. Sem verbo você fala uma língua? Impossível. Só que só não dá para falar um monte de verbo um atrás do outro, que você não vai estar dizendo muita coisa, entende? Então você precisa de outros elementos. Mas dá para você começar a expressar alguma coisa. O problema é que é muito cerebral. Por exemplo, se eu pegar essa primeira parte aqui, só essa primeira parte, ó, saca só. Se eu fosse analisar isso aqui, escala de acordes, eu vou ter o que aqui nesse si bemol? Eu vou ter um jônio, né? Então aqui eu posso ter jônio. Aí depois eu tenho no sol bemol, vou ter o quê? Vou ter um lídio, né? Vai soar bem lídio isso aí, ó. E no Fá 7 alterado, o nome já está sugerindo. Fá alterado. Então vou ter aqui
Só esses 3 primeiros acordes. Se eu for pensar nesse troço, provavelmente, e se você também já deve ter passado por isso, se eu for pensar nesse troço, provavelmente o que vai acontecer? Vou fazer assim, deixa eu ver se assim fica bom. Só esses 3 acordes aqui. Não, ficou ruim, fica na frente da minha mão. Então tá bom, deixa ali onde estava. Ótimo. Se for pensar esses acordes, eu vou provavelmente me enrolar bastante para tocar. Por quê? Porque não é assim que se improvisa. Porque o processo que te leva a improvisar é o mesmo processo que te levou a falar. Só que o processo, a dificuldade que você teve para falar português, você não lembra mais. Então você não sofre, você não lembra. Você não tem como lembrar de uma coisa que você... um sofrimento que você não lembra mais, né? E entender qual é realmente o que faz com que você... o que fez, quais foram as dificuldades e qual é o passo a passo para você conseguir falar português. Por quê? Porque isso aí tá natural para você nem para pensar mais nisso. Mas, de fato, o processo é muito semelhante. Por exemplo, quando você conversa comigo, eu estou conversando com você aqui agora, eu estou usando verbos, substantivos, conjugados em vários tempos, e eu nem sou bom de português. Eu nem sei direito, se eu fosse dizer, classificar palavra por palavra das coisas que eu estou dizendo aqui, algumas coisas eu até sei, mas não te garanto que eu vou fazer uma análise muito boa, não. Se tiver um professor de português, ele provavelmente vai dizer que isso é aposto e eu achei que era outra coisa, isso é adjunto, não sei o que das quantas. Eu não vou saber, mas falar eu sei. Eu me viro, falo e você me entende. Você percebe? E outra coisa, para falar com você, eu não estou buscando as palavras primeiro, de uma maneira consciente, para que depois eu me expressar e falar, bom, eu quero dizer tal, 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 tal. Aí eu digo, não, é um processo contrário. E você sabe disso, você consegue me entender por quê? Porque você também fala português e você sabe que não é nada disso. Se chegasse alguém para falar, não, para falar português tem que pensar tudo para dizer. Definitivamente não. Você fala e depois que você se dá conta daquilo que você falou. E é assim que é o processo de improvisar também, tá? Só que para você falar a língua da improvisação, você precisa dar os primeiros passos. E qual é o primeiro passo de um bebê quando ele está aprendendo a falar? Quem foi a inspiração do bebê? Foi o papai, foi a mamãe, né? Foi o pai e a mãe. E ele aprendeu ali com o pai e com a mãe. Imagina se o bebê pudesse escolher e dissesse assim, não, eu não quero falar como meu pai nem como minha mãe, eu vou inventar minhas próprias palavras. Provavelmente eu não teria falado até hoje, né? Ou seja, ele se inspirou em alguém e isso não fez dele uma cópia nem do pai nem da mãe. Ele desenvolveu a sua capacidade expressiva de dizer, de conversar, de botar para fora as suas ideias. E quanto mais ele foi crescendo, evoluindo e aprendendo, etc e tal, ele vai tendo a capacidade de se expressar melhor. Aí vem esse cara, de repente chega ao ponto de, sei lá, eu quero fazer faculdade, e cresceu já o bebê, que agora tá na fase da faculdade, ele fala, quero fazer faculdade de, sei lá, filosofia. O cara entra lá e estuda muito e não sei o que. Esse cara vai desenvolver uma capacidade linguística muito grande, porque ele tá... Aqui ele já era fluente, mas agora ele quer ir para um outro nível, ele quer conversar assuntos muito elaborados. O processo de improvisar é a mesma coisa. Então, você precisa dos elementos estruturais da língua. Por exemplo, quando eu falo assim com você, tá beleza? Show de bola? Entendeu? São matrizes. Essas coisas da língua são matrizes que a gente diz na nossa língua. E essas matrizes você precisa ter na sua mão também. E você vai primeiro aprender a lidar com elas, mas você não pode achar que a matriz é só uma cópia. Que você pega isso aqui e repete uma frase que eu estou te dando. O Thiago está me dando uma frase aqui para eu repetir. Não, você precisa também internalizar a harmonia para, de fato, essa matriz acontecer na sua mão. Senão você vai ficar igual a mim lá, falando húngaro
e não sabia dizer nada, só estava repetindo. Então as notas elas têm que ter sabor na tua cabeça, tá? Isso é improvisar, isso é sentir o negócio de uma forma verdadeira e eu vou te mostrar isso aqui nessa aula, tá? Então, ó, primeira coisa, esses primeiros acordes, deixa eu voltar para cá, olha lá, esses primeiros acordes, se eu for pensar na relação escala-acorde para tocar, eu acho que eu ia precisar, para fazer alguma ideia interessante, eu ia precisar que cada acorde desse durasse uns 4 compassos. Aí dá. Aí eu tenho tempo. Aí vai funcionar. Porque aí eu consigo desenvolver. Ó. Por exemplo, se eu ficar um tempão nesse acorde. Aí muda para outro acorde. E agora? Cadê a escala? Caramba, é Sol, Lídio bemol 7. Não, perdão. Sol, Lídio. Cadê o negócio? Aí depois, Fá 7. Fá 7 alterado. Eita ferro, cadê o negócio? Ó, eu vou precisar de bastante tempo. Beleza. Toquei usando as escalas por cima desses acordes. Mas você percebe que não disse muita coisa? Porque o que eu preciso é conectar ideias. E as ideias, existem escalas nas suas ideias com toda e absoluta certeza. Mas como é que é o processo para o cara chegar até lá? Você precisa entender, aí você precisa das suas referências, né? Igual você, quando era bebê lá, tinha suas referências com seu pai, sua mãe, para aprender a falar. E aí, quais são as suas referências? Pode ser o Wes Montgomery, pode ser o Pat Martino, pode ser todos esses caras que sabem das coisas, que sabem improvisar. Alguém que sabe improvisar para te dizer como fazer. Ou seja, se você tirar solos de quem sabe, naturalmente você vai começar a entender essa linguagem. Porém, além de tirar o solo, você vai ter que entender por que ele fez aquilo. Então, o buraco é mais embaixo. Você não pode só tirar o solo. É até mais, não é nem te dar o peixe e nem te ensinar a pescar. É mais longe ainda o negócio. Além de ensinar a pescar, eu tenho que te ensinar como é que é a cabeça do pescador. Isso é improvisar. Você precisa entrar literalmente na alma do cara que você tirou aquele solo. Vamos tirar um solo do Wes Montgomery. Você tem que literalmente entrar na alma do cara para saber por que aquela frase está ali. Então percebe que existe a palavra mágica é por quê. Eu tirei a frase, mas por que eu tirei essa frase? Por que ela está aqui? Qual é a harmonia? O que está rolando? Se isso não acontecer, e principalmente não só ficar no mundo das ideias aqui, da teoria do porquê, explicar tudo, mas treinar você também a ouvir, a sentir o sabor das notas.